Metel Henry, Comentário Bíblico, Antigo Testamento, Livro de Gênesis. Tema deste comentário bíblico: a sutileza do tentador, a insistência do tentador, firmado no texto de Gênesis capítulo 3, versículos 1 a 5. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o seu Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerei de toda a árvore do jardim? E disse a mulher serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Gênesis capítulo 3, versículos 1 a 5. Aqui temos um relato da tentação com o qual Satanás atacou os nossos primeiros pais para atraí-los ao pecado e que provou ser fatal a eles. Observe aqui, ponto número 1. O tentador, que era o diabo, sob a forma e semelhança de uma serpente. Primeiro, é certo que foi o diabo que enganou Eva. O diabo é Satanás, a antiga serpente, Apocalipse 12, verso 9, um espírito maligno, por criação um anjo de luz e um ajudante próximo ao trono de Deus, que pelo pecado tornou-se um apóstata, desde esta sua primeira condição, e um rebelde contra a coroa e a dignidade de Deus. Multidões de anjos caíram, mas este que atacou os nossos primeiros pais era certamente o príncipe dos demônios, o líder da rebelião. Ele era Satanás, e um pecador, um traidor e um tentador, alguém furioso contra Cristo e a sua glória, e invejoso do homem e da sua felicidade. Ele sabia que não poderia destruir o homem, a não ser corrompendo-o. Balaão não pôde amaldiçoar Israel, mas pôde tentar Israel. Apocalipse capítulo 2, verso 14. O jogo, portanto, que Satanás tinha que jogar era atrair os nossos primeiros pais ao pecado, desta maneira separando-os do seu Deus. Assim o diabo foi desde o princípio um assassino e o grande enganador. Toda a raça da humanidade aqui tinha, de certa maneira, um único pescoço, que foi golpeado por Satanás. O adversário e inimigo é o iníquo. Segundo, foi o diabo na semelhança de uma serpente. Se era somente a forma e aparência visível de uma serpente, como alguns interpretam, que eram as serpentes mencionadas em Êxodo 7, verso 12, ou se era uma serpente viva e verdadeira, possuída pelo diabo, não se sabe. Com a permissão de Deus, poderia ser qualquer uma das duas coisas. O diabo decidiu agir em uma serpente, porque a serpente é uma criatura enganadora, com pele manchada e colorida e sempre ereta. Talvez fosse uma serpente voadora que parecia vir das alturas, como mensageiro do mundo superior, como um serafim. pois as serpentes ardentes eram voadoras. Isaías 14, 29.
Muitas tentações perigosas nos aparecem sob aparências alegres e coloridas, que são apenas superficiais, e parecem vir do alto, pois Satanás pode se disfarçar até mesmo de anjo de luz, e porque é uma criatura sutil. Isto está mencionado aqui. Muitos exemplos são dados da sutileza da serpente, tanto para fazer o mal quanto para proteger-se enquanto ele é feito. Nós somos orientados a sermos prudentes como as serpentes. Mas esta serpente, como atuava sujeita ao diabo, sem dúvida, era mais sutil que qualquer outra. Pois o diabo, embora tenha perdido a santidade, conserva a sagacidade de um anjo e é prudente para fazer o mal. Ele conhecia mais vantagens ao fazer o uso da serpente do que nós nos damos conta. Observe que não há nada com que o diabo mais sirva a si mesmo e aos seus próprios interesses do que a sutileza não santificada. Não sabemos dizer aquilo que Eva pensou desta serpente que falava com ela, pois eu creio que ela mesma não sabia o que pensar disto. A princípio, talvez, ela supôs que pudesse ser um anjo bom, e, mais tarde, pôde suspeitar que houvesse algo errado. É notável que muitos dos idólatras gentios realmente adorassem o diabo sob a forma e aparência de uma serpente, confessando desta forma a sua adesão a este espírito apóstata e tomando o seu partido. Ponto número 2. A pessoa tentada foi a mulher, agora sozinha, e a alguma distância do seu esposo, mais perto da árvore proibida. Esta era a sutileza do diabo. Primeiro, atacar o vaso mais fraco com as suas tentações. Embora perfeita na sua espécie, ainda assim, podemos supor que a mulher fosse inferior a Adão em conhecimento, força e presença de espírito. Alguns pensam que Eva recebeu o mandamento não diretamente de Deus, mas de segunda mão pelo seu esposo e, portanto, pôde ser mais facilmente persuadida e não confiar nele. Segundo, a astúcia do diabo consistia em conversar com a mulher quando ela estava sozinha. Se a mulher tivesse ficado junto com o seu marido, ao lado do qual tinha sido recentemente tirada, ela não teria estado tão exposta. Existem muitas tentações às quais a solidão oferece grande vantagem, mas a comunhão dos santos contribui muito para a força e a segurança daqueles que buscam ao Senhor. Terceiro, o diabo aproveitou a vantagem de encontrá-la perto da árvore proibida e, provavelmente, olhando para os seus frutos, somente para satisfazer a sua curiosidade. Aqueles que não devem comer o fruto proibido não devem aproximar-se da árvore proibida. Evita-o. Não passe por ele. Provérbios 4, versos 15 e 4. Satanás tentou Eva para que ela pudesse tentar Adão. Da mesma maneira, ele tentou Jó por intermédio da sua esposa e a Cristo por meio de Pedro. A estratégia do diabo consiste em trazer as tentações por mãos das quais jamais suspeitaríamos, aquelas que têm mais interesse em nós e que mais nos influenciam. Ponto número 3. A tentação propriamente dita e a maneira artificial como foi conduzida. Frequentemente nas Escrituras, lemos sobre o perigo que corremos pelas tentações de Satanás, seus ardis, 2 Coríntios 2, verso 11, suas profundezas, Apocalipse 2, verso 24, suas ciladas, Efésios 6, verso 11. Os maiores exemplos que temos estão nas tentações que ele fez aos dois Adãos. Aqui e em Mateus 4. Nesta o inimigo foi vitorioso, mas quando quis enfrentar o Senhor Jesus, ele saiu frustrado. Aquilo que o inimigo disse àqueles que ele não podia controlar, mesmo por alguma corrupção que neles houvesse, ele diz a nós, pelos nossos próprios corações enganadores,
e pelos nossos raciocínios carnais. Isto torna os seus ataques contra nós menos discerníveis, mas não menos perigosos. O que o diabo desejava era persuadir Eva a comer o fruto proibido. E para fazer isto, ele usou o mesmo método que ainda utiliza. Ele questionou se isto seria ou não um pecado, verso 1. Ele negou que havia qualquer perigo nisto, verso 4. Ele sugeriu que haveria muitas vantagens ao fazê-lo, verso 5. E estes são os seus argumentos comuns. Primeiro, ele questionou se seria ou não um pecado comer desta árvore, e se o seu fruto era realmente proibido. Observe, ele disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis. As primeiras palavras indicavam alguma coisa dita anteriormente, introduzindo estas e com as quais estão conectadas. Talvez alguma conversa que Eva tenha tido consigo mesma, da qual Satanás se aproveitou, e na qual injetou esta pergunta. Na cadeia de pensamentos, uma coisa leva a outra de maneiras estranhas e talvez, no final, alguma coisa má. Observe aqui. Ele não revela a princípio o seu desígnio, mas propõe uma pergunta que parecia inocente. Eu ouvi uma novidade. Diga-me se é verdade que Deus proibiu você de comer desta árvore. Assim ele começou a conversar e a atraiu ao diálogo. Aqueles que desejam estar seguros têm a necessidade de suspeitar e se acautelar ao falar com o tentador. O diabo cita o mandamento de modo fraudulento, como se fosse uma proibição. Não somente daquela árvore, mas de todas. Deus tinha dito, de toda a árvore do jardim comerás livremente, exceto uma. Ao agravar a exceção, o inimigo desejava invalidar a permissão. Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. A lei divina não pode ser reprovada, a menos que seja, antes disso, mal apresentada. Ele parece falar de forma zombeteira, censurando a mulher pela sua timidez em aproximar-se daquela árvore. É como se tivesse dito, você é tão meticulosa e cautelosa e tão preciosa, por Deus ter dito, não comereis. O diabo é tanto mentiroso como também um zombador, desde o princípio, e os escarnecedores dos últimos dias são seus filhos. Aquilo que o diabo desejava desde o início era remover o senso de obrigação que ela tinha para com o mandamento. Certamente você está enganada. Não pode ser verdade que Deus lhe proibisse esta árvore. Ele não faria uma coisa tão pouco razoável. Observe que a sutileza de Satanás é manchar a reputação da lei divina como algo incerto ou pouco razoável, desta forma atraindo as pessoas ao pecado. Portanto, é nossa sabedoria conservar uma crença firme e um elevado respeito pelo mandamento de Deus. Deus disse, não mentirás, não tomarás o meu nome em vão, não te embriagarás, etc. Sim, tenho certeza de que ele disse isto, e disse o bem. E pela sua graça, eu agirei de acordo com a sua ordem, seja qual for o tentador, que sugira o contrário. Em resposta a esta pergunta, a mulher fornece uma explicação clara e completa da lei a qual estavam sujeitos, versos 2 e 3. Observe aqui. Foi a sua fraqueza entrar em conversação com a serpente. A mulher poderia ter percebido pela pergunta que a serpente não tinha boas intenções e, por isto, deveria ter desencadeado um para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Mas a sua curiosidade e talvez a sua surpresa por ouvir uma serpente falando levaram-na a continuar conversando. Observe que é perigoso lidar com uma tentação que deveria ser, logo de início, rejeitada com desdém e repulsa. O exército que parece conversar com o inimigo não está longe de ter que se render. Aqueles que desejam ser protegidos do mal devem se manter fora do caminho do mal. Veja Provérbios 14, verso 7 e capítulo 19, verso 27. Foi a sua sabedoria registrar a liberdade que Deus lhes tinha concedido, em resposta à insinuação dissimulada da serpente, como se Deus os tivesse colocado no paraíso somente para atormentá-los, com a visão de frutos apetitosos, porém proibidos.
Sim, diz ela, nós podemos comer dos frutos destas árvores, graças ao nosso Criador. Nós temos abundâncias e variedade suficiente que nos são permitidas. Observe que, para evitar uma situação de desconforto com as restrições da religião, é bom que frequentemente examinemos as suas liberdades e os seus confortos. Foi um exemplo da sua decisão o fato de ter aderido ao mandamento e de repeti-lo fielmente, com uma certeza inquestionável. Deus disse, eu tenho certeza de que ele disse, não comereis do fruto desta árvore. E o fato dela ter acrescentado, nem nele tocareis, parece ter se originado de uma boa intenção, como pensam alguns, e não tacitamente para insinuar que o mandamento era rígido demais. Não toquem, não provem, não manuseiem, mas como se estivesse colocando uma cerca em torno da árvore. Não devemos comer, portanto não iremos tocar. É completamente proibido e a autoridade da proibição é sagrada para nós. Ela parece hesitar um pouco sobre a ameaça, e não foi tão enfática e fiel na repetição dela quanto foi em relação ao preceito. Deus disse, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas o que ela diz é somente para que não morrais. Observe que a fé vacilante e as decisões hesitantes oferecem grandes vantagens ao tentador. Segundo, Satanás negou que houvesse qualquer perigo nisto, insistindo que, embora isto pudesse ser uma transgressão ao preceito, ainda assim não estaria sujeito a uma penalidade. Certamente não morrereis. Verso 4. Vocês não morrerão agonizantes, é o significado, em uma contradição direta com o que Deus tinha dito, ou não é garantido que vocês morrerão, segundo alguns. Não é tão garantido como vocês foram levados a crer. Desta maneira, Satanás se esforça para abalar aquilo que ele não pode destruir, e procure validar a força das ameaças divinas, questionando a veracidade delas. E uma vez que se suponha ser possível que exista alguma falsidade ou falácia em qualquer palavra da parte de Deus, uma porta então é aberta à completa infidelidade. Satanás, em primeiro lugar, ensina os homens a duvidar e depois a negar. Ele os torna céticos a princípio e depois, gradativamente, os transforma em ateus. Ou, segundo outros, o inimigo estava dizendo, é garantido que vocês não morrerão. Ele tenta comprovar sua contradição com a mesma expressão de garantia que Deus tinha usado ao ratificar a ameaça. Ele começou a questionar o preceito, verso 1, mas vendo que a mulher o seguia, deixou este ataque de lado e fez o segundo ataque, desta vez sobre a ameaça, exatamente onde percebeu que ela vacilava. Pois ele é rápido em descobrir todas as vantagens e em atacar onde a muralha estiver mais fraca. Certamente não morrereis. Isto era uma mentira completa, pois era contrária à palavra de Deus, que nós sabemos com certeza que é verdadeira. Veja 1 João, capítulo 2, versos 21 e 27. Era uma mentira que tentava desmentir o próprio Deus. Era contrário ao seu próprio entendimento. Quando o inimigo lhes disse que não havia perigo na desobediência e na rebelião, estava dizendo algo que ele sabia, por dolorosa experiência, que era falso. Ele tinha infringido a lei da sua criação e tinha descoberto para seu próprio prejuízo que não podia prosperar daquela maneira. E ainda assim ele diz aos nossos primeiros pais que eles não morrerão. O diabo ocultou a sua própria desgraça para poder atraí-los a algo semelhante. Desta maneira, ele ainda engana os pecadores para sua própria destruição. Ele lhes diz que, embora pequem, não morrerão, e ainda deseja ter mais credibilidade do que Deus, que lhes diz, o salário do pecado é a morte. Observe que a esperança da impunidade é um grande apoio a toda iniquidade e impenitência. Tereis paz, ainda que ande conforme o bom parecer do meu coração. Deuteronômio 29, 19. Terceiro, ele lhes promete vantagens com isto, verso 5. Aqui o diabo continua com seu ataque, e foi um golpe na raiz, um golpe fatal à árvore da qual somos galhos. Ele não somente se responsabiliza dizendo que eles não perderiam com isto,
desta forma comprometendo-se a salvá-los do mal. Mas, se eles fossem suficientemente tolos para se aventurarem com base em uma suposta segurança de alguém que tinha ele mesmo falido, queria se responsabilizar por saírem ganhadores de uma maneira indescritível. Ele não poderia tê-los persuadido a correr o risco de se arruinarem, se não lhes tivesse sugerido uma grande probabilidade de se aprimorarem. Ele lhes insinua os grandes aprimoramentos que eles fariam se comessem desse fruto. E adapta a tentação ao estado puro em que agora se encontram, propondo-lhes não prazeres ou satisfações carnais, mas deleites e satisfações intelectuais. Estas foram as iscas que o inimigo colocou no seu anzol. Seus olhos se abrirão. Vocês terão muito mais poder e prazer de contemplação do que têm agora. Vocês terão um domínio mais amplo nas suas visões intelectuais e compreenderão mais as coisas do que compreendem agora. O inimigo fala como se agora eles fossem míopes e tivessem uma visão turva em comparação ao que teriam depois. Sereis como Deus, como Elohim, deuses poderosos. Não somente oniscientes, mas também onipotentes. Ou vocês serão como o próprio Deus, iguais a ele, rivais dele. Vocês serão soberanos e não mais súditos autossuficientes e não mais dependentes. Uma sugestão completamente absurda. Como se fosse possível que as criaturas que surgiram ontem fossem como o seu Criador, que existia desde a eternidade. Vocês conhecerão o bem e o mal, isto é, tudo o que se saiba que é desejável. Para apoiar esta parte da tentação, ele utiliza com mais intenções o nome atribuído a esta árvore. Ela pretendia ensinar o conhecimento prático do bem e do mal, isto é, do dever e da desobediência. E ela provaria o conhecimento experimental do bem e do mal, isto é, da felicidade e da desgraça. Nesse sentido, o nome da árvore era um aviso para que não comessem dela. Mas ele distorce o seu significado e o perverte para a destruição deles, como se esta árvore pudesse lhes dar um conhecimento fictício e especulativo das naturezas, das espécies e das origens do bem e do mal. E tudo isto ocorreria imediatamente. No dia em que comerem desta árvore, vocês sentirão uma mudança repentina, imediata para melhor. Agora, em todas estas insinuações, o inimigo pretende gerar neles, em primeiro lugar, um descontentamento com a sua condição atual, como se ela não fosse tão boa como poderia ser e como deveria ser. Observe que nenhuma condição por si só trará contentamento, a menos que a mente seja levada a isto. Adão não estava tranquilo, não, nem mesmo no paraíso. Nem os anjos na sua condição inicial, Judas verso 5. Em segundo lugar, a ambição da primazia como se eles fossem adequados para serem deuses. Satanás tinha se destruído ao desejar ser semelhante ao Altíssimo, Isaías 14 verso 14, e por isto procurou infectar os nossos primeiros pais com o mesmo desejo para poder arruiná-los também. O inimigo lhes insinua que Deus não tinha bons desígnios para eles ao proibir-lhes este fruto, pois Deus sabe o quanto isto lhes melhoraria. Portanto, com inveja e má vontade com relação a vocês, ele o proibiu. Como se o Senhor não permitisse que eles comessem daquela árvore, porque então conheceriam a sua própria força e não permaneceriam em uma condição inferior, mas seriam capazes de fazer frente ao Todo-Poderoso. Ou como se ele relutasse em lhes dar a honra e a felicidade, as quais seriam promovidos se comessem daquela árvore. Veja, esta era uma grande afronta a Deus e a maior indignidade que poderia ser feita a ele, uma censura a seu poder, como se ele temesse as suas criaturas e muito mais uma censura à sua bondade, como se ele odiasse a obra das suas próprias mãos e não desejasse que aqueles que criou fossem felizes. Será que o melhor dos homens julgará estranho ser descrito erroneamente e ter coisas mais ditas a seu respeito, quando isto acontece com o próprio Deus? Satanás, que é quem acusa os irmãos diante de Deus, também acusa a Deus diante dos irmãos.
Assim o diabo semeia discórdia e é o pai daqueles que fazem a mesma coisa. Esta era uma armadilha aos nossos pais e das mais perigosas, pois tensionava afastar o seu afeto de Deus, removendo desta maneira a lealdade que tinham a ele. Desta maneira, o diabo ainda atrai as pessoas aos seus próprios interesses, sugerindo-lhes maus pensamentos a respeito de Deus e falsas esperanças de benefícios e vantagens vindos do pecado. Portanto, em oposição a ele, sempre devemos pensar bem a respeito de Deus como o bem supremo e pensar mal do pecado como o pior dos males. Resistamos desta maneira ao diabo e ele fugirá de nós.